Uma vitória muito importante e que acaba marcada também pelo desabafo de um ídolo. Mas a gente que trabalha a semana inteira, tá aqui dando a vida, tá ali no banco, torcendo pro time, tá ali, o cara vem me dar amarelo e simplesmente sem falar nada. Cara, tem coisas que é surreal, tem que averiguar isso. Contra o Mirassol, Sampaoli mexeu na sua equipe. Hulk, Scarpa e Arana foram para o banco. E a postura, bom, ela também já começou bem diferente. Na tabela, Caio Paulista recebeu na grande área, obrigando Walter a mandar para escanteio. Bernard na cobrança, Rony na casquinha e Vitor Hugo completou. Biel teve a chance de ampliar, mas acabou parando em Walter. E no fim do primeiro tempo, um lance que mudou os rumos do jogo. Júnior Alonso deu uma cotovelada no rosto de Danielzinho. Cartão vermelho aplicado com a ajuda do VAR. Já neste choque na área entre Rony e Christian, Rafael Klein deixou seguir. E Rafael Guanais não ficou nada feliz. Hoje foi um absurdo, o pênalti do Christian é um absurdo. Então, porque expulsou o jogador do Atlético, fica essa sensação de que não podem ter dois lances. Se tiver dois pênaltis num jogo, não pode dar o pênalti. Um a mais em campo e pressão total do Mirassol. Foram 19 finalizações no segundo tempo, quase 80% de posse de bola. Mas a defesa do Galo resistiu ao ataque do Leão, minuto após minuto. Mesmo quando o Júnior Santos machucou nos acréscimos e essa desvantagem no campo aumentou para 2, essa muralha não cedeu. A sequência do Atlético de 6 jogos sem vencer no Brasileirão chegou ao fim e o Mirassol conheceu apenas a sua 4ª derrota no campeonato. Hoje primeiro a gente confirmou aquela virada de chave da Sul-Americana, né? Como a gente classificou a Sul-Americana, se tivesse um resultado negativo hoje, não teria virada de chave. Então, com certeza foi importante essa virada de chave, o segundo jogo sem tomar gol com o Sampaoli. Uma vitória importante para o Atlético voltar a respirar no Brasileirão, mas um fato que aconteceu fora das 4 linhas chamou muita atenção. Durante a partida, o atacante Hulk foi amarelado no banco de reservas por reclamação. Na zona mista, após a partida, ele fez um forte desabafo. A gente tá preocupado com o cara machucou sério. Aí do nada ele veio e me deu amarelo. Quando chegou no banco, todo mundo do banco falou: Hulk, cara, isso é surreal, velho, não é normal. Os caras te perseguem. Tu não falou nada. Eu já tomei cartão por reclamação? Já tomei cartão por reclamação, assumo. Tanto que eu parei de usar a braçadeira do capitão para não ter que me comunicar com os árbitros, para não tomar cartão. Mas hoje é surreal, gente. Desculpa, mas assim, não tô acusando ninguém. Mas tem que ver que tem alguma coisa por trás. Porque já tomei muitos amarelos aqui por reclamação e assumo. Também já tomei outros sem nem falar nada. O de hoje foi o mais ridículo em toda a minha vida. Eu simplesmente estava no banco com meus companheiros. Todos os envolvidos, investiguem isso, que tem alguma coisa suspeita aí. Não estou acusando ninguém, mas tem alguma coisa suspeita e pediu investigação. Nós vamos falar desse assunto, vamos falar de várias outras coisas e tal. Só que antes, já na abertura do programa, eu quero distribuir umas coisas aqui. Deixa eu ver a ordem aqui, peraí. Aqui, ó, essa aqui é a sua. Essa aqui é do Elton. Senha? Essa aqui é sua. O que é a minha preferencial? Só porque eu sou mais velho? E essa aqui é sua. Coisa é essa? Isso aqui é a senha, tá? Essa é a senha para vocês. Isso é preferencial. Para vocês entrarem em fila indiana, tá? Não precisa ser agora, que eu não quero constranger vocês durante o programa, tá? Em fila indiana, pra vocês me pedirem desculpa, tá? Qual que é o número de vocês? É uma aí? senha. 748. O seu é o? 747. E o seu? O meu é o 749 prioridade. Tem Então, prioridade. é o seu último. Eu sou 750. Não, já foi caso pensado, porque você já tinha pedido Mas desculpa pra? aqui. Para me pedir desculpa sobre o Vitor Hugo. Se vocês é quiserem, muita- vocês podem fazer a fila. Aqui, ó. Indiana. É muita emoção. Ei, faço isso assim aqui, ó. se você rasgar a senha, você não vai entrar na fila. Não, mas eu não tenho por que entrar nessa Por que não? Você foi o que mais tripudiou? Por quê? De quê? Você que ficava comigo aqui, toda vez que acontecia alguma coisa, você falava, e aí, HG? Eu não... Deixa eu te Vitor dar... Hugo chega, deixa eu te farda dar uma e informação, joga? então. O técnico do Atlético no primeiro semestre não foi eu. Eu não treinei o Atlético durante 9 meses. Tô falando... Foi Alex Stivel. Ninguém tá dizendo isso, irmão. Tá Ninguém tá dizendo isso, irmão. Desculpa. Aqui, Tá bom. fala o seguinte, Aqui, ó, sua desculpa tá seja aqui, ó. humilde e pede desculpa Tá bom. porque vocês ficaram tripudiando, e aí o Vitor Hugo tá em campo, e aí? Chega, farda e joga, e eu tô falando desde que foi contratado.
né? Demorou Desde só que foi 9 contratado. meses. Chega, faz e joga. Zagueiro tem que zagueirar. Ah, eu quero zagueiro com qualidade no passe. Põe de volante. Põe de volante. Zagueiro tem que zagueirar. Porque quando o Arana não... quando o Lianco não zagueira, aí todo mundo aqui critica. Zagueiro tem que zagueirar. Zagueiro é o seguinte, vem a bola, apontou para onde o nariz apontou, tem hora que é o que você tem que fazer. Ah, mas aqui tem que ver o quê? A qualidade do passe, então tira da zaga e põe de volante. Eu vou mas pedir zagueiro desculpa, tem, então. ninguém está Posso? dizendo que zagueiro não pode ter qualidade no passe. Mas se o meu problema é a bola aérea, se o meu problema é um time pouco físico, eu vou colocar um time mais físico. Eu vou melhorar a bola aérea. Eu vou jogar com 3 zagueiros. Hoje o Ivan Roman, esse moleque é bola. Esse moleque é bom jogador. Esse moleque tem que ser valorizado. O Atlético precisa parar de ser. E não é culpa de gente do Atlético só não, tá? É culpa nossa, da imprensa, é culpa de torcida. É nossa, de incinerar jogador. O Ademir não vale pro Atlético, mas pro Bahia ele vale. O Sacha não vale pro Atlético, mas pro Red Bull Bragantino ele vale. Me dá mais aí. Sei lá, são vários outros. Tinha gente dentro do Atlético querendo entregar. Nós aqui mesmo a gente ficava pedindo, né? Falou, porra, o cara não quer, tem que liberar. Não, se o cara não quer, tem que liberar. Mas por que, por exemplo, o Cuca, segundo o que consta, queria liberar 3 jogadores, Igor Gomes, Rabelo. Igor Rabelo e o Bernard. Aí nós aqui descemos o cacete no Bernard, até que o Bernard chega, depois do jogo da semana passada, e ele conta o que de fato... Porque quando eu cheguei aqui, antes do Bernard falar, e disse que conversei com um jogador, que falou que agora os treinos estavam bem diferentes, que o clima estava bem diferente, que o Sampaoli era um cara que orientava no treino e ninguém retrucava, e todo mundo levava a sério, que era questão de tempo para encaixar, etc. Mas 2 jogos aí já encaixou? Não, ninguém está dizendo isso. Mas eu falei semana passada e fui tripudiado aqui por vocês, que tinha uma discreta melhor. Aliás, eu falei, um pouco melhor que discreta. Aí o Thiago já se levantou ali, todo grandão. De onde você está tirando isso? Baseado em que você viu uma discreta melhor? É só ter um pouco de boa vontade. Então o homem chegou lá, a primeira coisa que ele tinha que fazer, ele fez, detectar os problemas. Ele detectou, time com pouca ambição, pouco físico, né? O clima parece que não era dos melhores mesmo. Ninguém valia nada, né? Eu escutei, inclusive, né? Ah, não, Ivan Roman não vira nada. Ah, porque o Caio Paulista não sei o quê. E a gente acaba acreditando, a informação vem do clube, né? Aí você começa a apontar o dedo para jogador, esse cara não quer, esse cara tá roubando, essa turma não tá interessada, essa turma tá cagando pro Atlético. Isso é a informação que chega, e você fala, caramba, cara, olha esse clima. Aí chega o Sampaoli, é o gênio da bola, ninguém tá dizendo, mas o Zangado é bom, né? A história dele no futebol já mostra isso. Aí o Zangado chega, vê tudo que está acontecendo, descobre o que está rolando. Bom, os problemas são aqui, eu preciso resolver isso. Como é que eu vou resolver? Fazendo isso aí que ele está fazendo. Controle de carga, tira medalhão que não está rendendo, põe no banco. Pega o Scarpa, que era o jogador, que era a centelha de futebol, põe no banco, controle de carga. O Arana e o Hulk não, é porque realmente não estão mostrando. Aí ele muda completamente o time entra lá e ganha o jogo. É difícil, né? Com 1 a mais não ganhava, com 1 a menos ganhou. E de um adversário, que é o que a gente imaginou aqui, que o Atlético tivesse muita dificuldade, que dificilmente ganharia o jogo. O Atlético foi lá e ganhou. E o Atlético pode, inclusive amanhã, ele pode encaçapar a 3ª na semana. Pô, isso é muito importante, cara, para o momento que o Atlético está vivendo. Então as coisas vão aparecendo. O Breno Galante chamou a atenção para uma coisa que eu quero que saia da boca dele agora, porque ele está lá cobrindo o Atlético, que é importante demais isso que aliás, eu vou te chamar para falar. Tem tanta coisa para falar, eu não vou falar mais, eu já falei demais. O que é que você chamou a atenção agora, antes do programa começar? Boa tarde, HG, turma do estúdio, pessoal de casa. Eu chamei a atenção para o diálogo dos jogadores na zona mista, né? Vários jogadores citando a questão de como mudou o ambiente e propriamente a oportunidade que eles estão tendo agora com o Sampaoli e não vinham tendo antes. O Bernard falou sobre isso, falou que agora ele tem um entendimento melhor de como ele tem que jogar, de que há um diálogo maior com ele. Nesse final de semana, o Vitor Hugo, quando eu questiono a ele o que aconteceu, que de uma hora para outra, os números do Vitor Hugo são impressionantes, né? Dos 6 jogos do São Paulo, ele jogou 5, 2 gols, ele não fez nenhuma falta. São 91% de aproveitamento nos passes, 39 cortes, de 16 disputas aéreas ele ganhou 11, né? E ele diz, porque o Sampaoli agora, né, ele
mostra pra gente vídeos mostrando onde a gente erra, o que ele quer que a gente melhore. Ele tem, né, um tratamento individual com a gente. Aí o Caio chega na coletiva e fala, agora estão dando um carinho especial com a gente, né? Quer dizer, é toda uma questão de gestão, de passar confiança para esses jogadores. E aí nós estamos falando aqui do Bernard, que até a semana passada o Thiago Fernandes queria que ele fosse embora e não servia para nada. Não, eu sei, mas eu vou colocar no Thiago, porque o Thiago falou que o Sampaoli não ia conseguir resgatar nenhum jogador e que o trabalho do Sampaoli, você falou isso na sexta-feira, que o trabalho do Sampaoli não tinha nenhum tipo de acréscimo ao time do Atlético. Você virou e falou que não tinha visto nada de melhor no time do Atlético. Falou e simplesmente o Atlético ganhou de um time que está ali no G6 com um jogador a menos. Com um jogador a menos. Tinha só 3 derrotas. E que, detalhe, mostrou mesmo com a derrota um belíssimo jogo, tocando bola, um time consistente. O Atlético teve uma grande vitória. E olha, Caio jogando bola, o Igor Gomes jogando bola. A gente vê o Bernard pelo 3º jogo, desde o Botafogo, Bolívar e esse próprio jogo, mesmo ele sendo sacrificado, porque ele teve que ser substituído jogando bola. Você não teve o Hulk, não teve o Arana, né? Não teve até o Scarpa no primeiro tempo. Jogadores que são referências e esse time sobressaiu na base da vontade. Então eu acho que a gestão das pessoas feita pelo Sampaoli de resgatar a confiança. E vou falar aqui, pegando um gancho no que o Elton falou antes do programa aqui, da entrega do Rony, né? A cada dividida vibrando. É isso. Perde, tira a bola pra fora, grita, vibra, né? O Everson, melhor goleiro do Brasil. Da história do Galo. Indiscutível nesse momento, melhor da história, né? Fazendo grandes defesas. Enfim, a chave virou e agora tô com você. Amanhã, 3ª vitória seguida. E a Sul-Americana, o Atlético, pra mim, já tá ficando favorito. Vai ser campeão da Sul-Americana. 7% a chance de rebaixamento. Diminuiu e vai diminuir mais. Gente, não vai ser rebaixado. Não vai, e vai ganhar a Sul-Americana. Nós vamos voltar, vai voltar pra Calma que vocês vão falar. Peraí, calma, pescoço. Calma aí você, viu? Não, quero responder. Calma, Viveiros. Calma, tem um recado importante aqui. Gente, atenção. Aliás, eu vou fazer uma pergunta primeiro antes de... Vou responder daqui a pouco, tá? Arana e Scarpa hoje são banco para vocês. Daqui a... E o Hulk, Arana e Scarpa... Não, Scarpa não, gente. Tira o Scarpa dessa. Arana e Hulk hoje são reservas do Atlético? Deveriam ser. Daqui a pouco vocês respondem, porque agora eu vou fazer prestação de serviço aqui. Meus amigos, sofrendo com pagamento de juros abusivos embutidos num contrato de financiamento que você já teve ou que tem atualmente. Vale para um contrato que você já teve, tendo quitado ou não, vale para um contrato que você tem atualmente. Você comprou carro, ônibus, moto, van, caminhão, financiou juros abusivos no lombo, você não está sabendo, ou sabe e não quer tomar uma atitude, você vai pegar o telefone e vai chamar aqui, ó, 2566-2701 é o WhatsApp, vai falar com a Solução Consultoria, a solução do povo. Vai pedir uma consulta, a consulta é de graça. Identificamos juros abusivos, pontapé inicial para você receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Chame agora no WhatsApp 2566-2701. A consulta é de graça, gente, não perde a oportunidade não. E outra coisa, estão ligando para você falando de busca e apreensão, não entrega, não fala com a gente que a gente ajuda, porque nós somos a maior do Brasil. Então nós vamos te ajudar. 2566-2701. Juros abusivos nunca mais. Você pode receber dinheiro de volta para quitar financiamento, reduzir valor de parcela ou pegar o dinheiro e fazer o que você bem entender. Fechou? Isso é acordo celebrado com a Solução Consultoria, a solução do povo. Por favor, quer falar, meu filho? O Everton, assim, cara, eu não posso ser desonesto com o torcedor, como tem o meu colega ali, Breno Galante, que está sendo, de dizer que o Atlético já vinha mostrando uma evolução. Quem assistiu minimamente a partida... E não vinha, Thiago? Quem assistiu... E não vinha, Thiago. Você tá querendo entrar pro time dos E não vinha, Thiago. Você tá querendo entrar pro time dos O Atlético não demonstrou nenhuma evolução desde a chegada do São Paulo, Thiago. Você tá cego, porra. Você assistiu o Atlético Bolívar? O Atlético demorou 45 minutos para fazer uma finalização no gol adversário. Num jogo que o Atlético precisava vencer. No jogo que o Atlético precisava vencer, ele demorou 45 minutos para finalizar contra o corte é só um jogo. O São Paulo está aí a 6. Olha o que foi feito antes. São 2 a 0 o Galo vive falando que antes era nada. 1x0 pro Botafogo. E agora, o primeiro tempo com o Botafogo foi horroroso. Vou pegar aqui o que aconteceu. Foi ruim o primeiro tempo contra o Botafogo. Vou pegar os anteriores. O Atlético perdeu com um jogador a mais enfrentando o Botafogo. O Atlético tomou 2x0 no Analisa o jogo. Não analisa o resultado. Analisa o jogo. Cara, só você analisar o jogo. Se você pegar e analisar o jogo... Botafogo fez um bom primeiro tempo. Ô, Breno. Pera aí, Breno. Perdeu por 1x0 com um jogador a mais. Pera aí. Um jogador a mais, Breno. Cara, que é isso, velho? Você não viu nenhuma evolução defensiva no Atlético? No jogo de sábado, Não. Desde a chegada do São Paulo, você não viu nada.
Você não viu o primeiro tempo contra o Bolívar? Você não viu o primeiro tempo contra o Juventude? Desculpa, contra o de Botafogo? tempo até quando? Você não viu o jogo do final de semana? Não, meu irmão. É que esse time jogava mal 90, 100 minutos, cara. Não caia nessa. Eu não vou ser desonesto com você. Não. Você eu vou fazer análise. Eu vou fazer análise. Desonesto não, mas com a vontade você fazer a análise que tem que ser feita. E eu não serei desonesto com o torcedor. Mas o jogo de sábado do Atlético foi muito bom. Um jogo de um time que, sim, parece ter virado a chave no jogo de sábado. Mas antes disso, o Atlético, pra mim, não estava mostrando absolutamente nada. Eu não na altitude foi sorte a altitude fazer aqueles dois. Mas o problema é que você vai pegar um jogo, 45 minutos de jogo. O primeiro tempo contra o Botafogo foi uma merda. Cara, o jogo contra o Botafogo foi uma merda. O primeiro tempo foi ruim. É que você não pode jogar só 45 minutos. Meu irmão, mas o time jogava mal todos os jogos. Você não pode perder. Antes da chegada dele. Eu vou tacar essa 100 em você. Eu vou tacar essa 100 em você. Não, pede desculpa, é mais bonito. Já pedi em relação ao Vitor Hugo, mas em relação à atuação do Atlético, gente, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Botafogo. O Atlético não fez a partida que vocês estão vendendo contra o Bolívar. Isso, Thiago. Vocês estão vendendo. A sua má vontade torcedor, é explícita. Eu reitero. Eu, Thiago Fernandes, não serei má em momento vontade algum explícita. desonesto com você. Eu vou trazer o que eu acho de verdade. E pra mim, a primeira boa partida do Atlético foi no sábado contra o Mirassol. Boa tarde para todo mundo. Xinga eles, Elton, por favor. Eu tô com o Thiago. Bem feito pra você. Então assim, vamos lá. O senhor falou, silêncio absoluto. Bem feito todo mundo você. acompanhando atentamente. Você escolhe o senhor falou, pior momento. todo mundo acompanhando atentamente. Todo mundo acompanhando atentamente. O Thiago foi falar e apontava alguns pontos que são importantes para a discussão. Tava lá a borrifadinha. Né? Então assim, não vamos voltar nela não, porque ela já me deu problema demais na semana passada. Então não vamos voltar nela não. É inacreditável. Na sexta-feira, depois do jogo, o jogo foi quinta, né? O do jogo contra o Bolívar? Foi quinta. O jogo contra o Bolívar foi quinta, Breno? Foi quarta. Quarta. Na quinta-feira a gente chegou aqui e a gente pegou e falou os 4 semifinalistas e todos aqui, ninguém falou que o Atlético era favorito jogando aquele futebol. Aí, sábado, como um passe de mágica, o Atlético tem uma boa partida, uma partida de entrega, uma partida de fisicamente muito melhor, criando oportunidades. Pô, que avanço, que legal! Aí vem a parte defensiva, um espetáculo. O Atlético foi quase que perfeito na parte defensiva. Parabéns! Aí eu chego aqui na segunda, entre aspas, o Breno, e falar que o Atlético, a partir daquele jogo, se torna favorito da Sul-Americana. Gente, calma! Vamos ter calma! O Atlético fez, depois de muito tempo, eu acho que é por causa disso, o Breno tá com tanta saudade do que era fazer uma boa partida, que ele tá eufórico. Ele tá assim, eu tô encantado. O Atlético se tornou, de sábado pra cá, um candidato ao título. Só para seu conhecimento, eu falei que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana 2 meses atrás com o HG. Só para seu conhecimento, quando o Cuca estava aqui ainda. E continuo e reitero isso. Por causa do elenco do Atlético em relação aos adversários. Só isso. Beleza. Ponto, pode continuar. Beleza. Sobre a Sul-Americana, aqui, volto de novo, tá, pessoal? Se não foi ao vivo, falamos ali fora também. E o senhor Breno foi um dos que falou que o Atlético não era mais favorito porque estava jogando, porque é futebol pífio. Aí, de quinta para sábado, então você pega o corte onde eu falei que não era. Volta a ser o melhor time. Vou chamar meu advogado. Seguimos. Então, seguimos. O Atlético fez uma partida muito boa, importante para o clube, importante para os jogadores, principalmente para aqueles atletas que não estavam tendo oportunidades dentro do Atlético, como o Breno muito bem citou, o Vitor Hugo, que o Everton chamou atenção para a senha, e naquele recorte que tínhamos, o Vitor Hugo não entregava nada além do péssimo futebol que muitos já estavam entregando. Então, hoje o Vitor Hugo é o principal zagueiro do Atlético. Como que o futebol... Como o futebol é? O futebol faz dessas coisas. Em 5 jogos que ele esteve presente, ele mostrou um futebol que faz apontá-lo, dentre os 3 zagueiros, como o melhor naquele desempenho. Então, gente, muita calma, não entra na onda do Breno Galante, que amanhã o Atlético... E do Everton também. Do Breno Galante e que... Não vai falar do Everton não, porque... E que o Atlético... Amarelou? Falar do HG? O HG falou a mesma coisa. E que o Atlético... Amarelo. Respeito. E que o Atlético faça amanhã mais uma grande partida.
Porque é muito pouco para a gente chegar em setembro, já na última semana de setembro, e eu ter um ou dois jogos para falar que um ou dois jogos na temporada ou no Campeonato Brasileiro que o Atlético foi muito bem. Então é muito pouco, que o Atlético desempenhe amanhã o mesmo que deixou em campo no sábado. Tem uma coisa que você que é telespectador precisa ficar muito atento, né? Uma delas é a interpretação sobre o que o Breno Galante, o fato de eu, por exemplo, tem meses que eu estou dizendo que o Atlético vai ser, pelo menos uns 2 meses, que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana. Cara, ele nem é favorito. Nem é favorito. Olha a burrificação aí. O Atlético, eu falei que eu venho dizendo há pelo menos uns 2 meses que o Atlético vai ser campeão por puro palpite. É isso. Tá certo? Palpite. E um dia desse eu expliquei o porquê do meu palpite. Mas se ainda for, citei, dá licença, aqui, né? ainda citei a questão, por exemplo, Boca, o pior Boca dos últimos 20 anos, chegou à final e quase ganha a Libertadores sem ganhar um jogo. Então, é palpite. Convicção? Não. Quando você analisa dos 6 jogos que o São Paulo dirigiu, quando você analisa e diz que nada mudou, você está tendo má vontade. E é uma demonstração de má vontade. Defensivamente melhorou. Não, o time, na cabacice, ele empata com o Santos. Na cabacice de um jogador que foi o Leão. Na cabacice, um jogador a mais. Ele toma 2 gols lá, um deles, né, bem que errou o pênalti, né? Cabacice. Agora, você dizer que não teve uma melhora defensiva, que o time está menos exposto, que o time, se você dizer isso, você não reconhecer que o Vitor Hugo, desde que entrou nessa defesa, tem números importantes. Acabei de falar. E que você tem que pedir desculpa, porque vocês não pedem desculpa, porque falta humildade. A má vontade está junto com a falta de humildade, de reconhecer que houve uma discreta, mas ninguém está dizendo que vai ser campeão, que vai pro G6 e blá, blá, blá e tal. Aí eu estou dizendo que vai ser campeão da Sul-Americana por palpite, estou falando de brasileiro. A evolução já dá para falar o Atlético no G6, nada disso. Ah, mas a evolução dá para falar, a Copa é diferente, né? Esse menino que está ao meu lado aqui, chamado Thiago Valuzeiro, ele fala isso, Copa é diferente, a análise precisa ser diferente de Copa e de campeonato de regularidade. O Atlético teve melhora sim, os jogadores estão se posicionando, inclusive fora dos microfones, que melhorou, que mudou o ambiente sim, e quem não reconhece isso tem má vontade. A má vontade está estabelecida de não reconhecer. A verdade é essa. Para os amigos aqui, para Elton Novaes e Thiago Fernandes, o Atlético só vai valer alguma coisa quando der show. Jogou o próximo jogo amanhã. Deu show. Ele deu show contra o Mirassol. Aí deu show. O Elton quando der, não. Vocês só vão reconhecer quando der show. Contra o Mirassol. Vocês só vão reconhecer quando der show. Deu show. HG, deu show. Vocês só vão reconhecer quando der show. Nessa Se não der show, que o Elton a má vontade está estabelecida nesse programa. Comigo e com o Elton. A má vontade está estabelecida nesse programa. O Atlético tomou 6 gols nos 4 primeiros jogos. Não interessa. E tem 2 que não tomam. E tem 2 que não tomam e vocês não falam. Para com isso, irmão. Tem 2 jogos que não tomam. Para de fazer onda, vocês não reconhecem. Vocês falam aqui, ó. 6 gols. Vem cá, nos últimos 2 jogos defensivamente quando saiu lá, Atlético e Bolívar, todos aqui disseram que o Bolívar era o adversário da Libertadores. Melhor do que todos que o Atlético havia jogado até então na Sul-Americana, blá, blá, blá. E o Atlético foi lá, empatou lá e ganhou aqui. Então, tchau. Ninguém deu um pio sobre isso. Então falando que foi. Aí jogou mal, mas classificou. Jogou mal, mas classificou. Né? Então não reconhece. Não reconhece. Não, eu estou falando de discreta melhora. Eu não estou falando que mudou pra cacete, que foi isso e aquilo, não. Uma discreta melhora. Dar moral para quem precisava, dar espaço para quem precisava, sentar para quem não está jogando nada, independentemente da força do nome. É isso. A má vontade está estabelecida. E eu lamento. E eu lamento que a má vontade esteja estabelecida. Inacreditável o que o senhor falou. Lamento. Inacreditável. Vou até fazer um comercialzinho aqui para pagar a conta. Inacreditável. Deveria ser para pagar a rescisão de vocês. Inacreditável. Olha aqui, atenção, boleiros. Vamos falar de coisa boa? Atenção, boleiros e boleiras de todo o Brasil. Mas as novidades você já sabe, né? As novidades estão aqui. Linha retrô, né? Hoje nós temos quase 1000 uniformes à sua inteira disposição lá em egoesportes.com.br para você comprar o uniforme do seu time. Todos esses aqui estão lá. Mas, Everton, eu não quero nenhum desses. Se você não conseguir escolher um em quase 1000, realmente... Não, mas eu tenho o nosso modelo, eu não abro mão. A gente faz rigorosamente como você pedir. Além disso, a Ego agora se tornou uma grande empresa de entretenimento.
É isso mesmo que você está ouvindo. Tem o desafio da Egol, que é online, você participa de qualquer lugar do estado de Minas ou do Brasil, até do mundo. O primeiro vídeo fixado no Instagram explica sobre isso. Além de tudo isso, a Egol agora abriu mais algumas frentes de franquias. Atenção, o investimento é muito pequenininho, gente. Você não tem que comprar equipamento, você não tem que comprar nada. A produção e a logística de entrega por conta da Egol, você só tem que fazer um atendimento que é do padrão Egol. Então você vai fazer o seguinte, você quer se tornar um franqueado? Chama aqui, ó, 31 99934 9292, 31 99934 9292, chama aqui, bate um papo com os nossos profissionais e seja um franqueado. O investimento é desse tamaninho, vai trabalhar em casa com todo o suporte sendo feito pela Egol. Inclusive de marketing, por conta da Egol. Produção, Egol. Logística de entrega, Egol. Você só tem que vender e fazer aquele atendimento nível Egol. Egolsports.com.br ou 99934929238, porque é Montes Claros, de Mock City para o mundo. Eu preciso te ouvir. Eu lamento você não ter humildade para me pedir desculpa, mas eu te perdoo, porque eu sou um homem de bom coração. Eu vou te fazer uma pergunta, porque até hoje você deu umas pipocadinhas, mas nada que te reduzisse. Eu sou o homem com medo. Tem o Demolidor, que é o homem sem medo. Eu sou o homem com medo. Um homem com medo me responde o seguinte: Hulk e Arana são banco no Atlético hoje? Boa tarde, my friend. Boa noite. Singela homenagem ao nosso já saudoso, né, amigão Paulo Soares, que nos deixou no dia de hoje. Boa tarde para todos que estão no estúdio, a quem nos assiste também. HG, é necessário a gente pegar um contexto do que está acontecendo nos treinos, de como está a condição física desses jogadores também. Se o Sampaoli entender que hoje Rony ou o Caio Paulista são capazes de renderem melhor em campo, a gente já falou, o Sampaoli precisa de ter carta branca, né, para mexer e fazer as alterações que esse time pode necessitar, né? Eu queria só falar, na sexta-feira eu disse aqui que o Atlético tinha fragmentos de melhora. Foi esse o termo que eu usei na sexta-feira. Pequenos fragmentos de melhora. Pequenos fragmentos contra o Santos, pequenos fragmentos de melhora em jogo no primeiro tempo, né? Isso são fragmentos, né? E eu dizia que o Atlético precisava de juntar que esses fragmentos não seriam suficientes para vencer o jogo contra o Mirassol. O Atlético conseguiu transformar, de certa forma, esses fragmentos no primeiro bom jogo. Eu acho que o Atlético fez um bom jogo em muito tempo contra o Mirassol. Se tivesse tido só o primeiro tempo que teve contra o Bolívar ou a parte do jogo contra o Santos, o Atlético provavelmente não teria vencido o Mirassol, que é uma equipe bem sólida, que consegue fazer jogos consecutivamente. É só você olhar aí quantos jogos que o Mirassol não perdia no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético conseguiu reunir esses pequenos fragmentos e transformá-lo em um jogo bom. Jogo bom, a gente tem que lembrar, o Atlético não havia vencido ainda no Campeonato Brasileiro no segundo turno, né? Então, eu ainda acho, pelo menos para mim, é cedo, eu não vou bater aqui e falar que o Atlético virou a chave. Eu acho que o Atlético começou a mexer na chave. A chave estava emperrada, essa que é a verdade. Ninguém estava nem colocando a mão nela. Eu acho que a chave começou assim, a se movimentar. Acho que quando o Sampaoli, para mim, chegar a uma dezena de jogos, eu já vou conseguir ter um panorama melhor do que passou a acontecer no Atlético. Agora, é claro, o grupo precisa de valorizar, o torcedor precisa de valorizar. Repito, é a primeira vitória do Atlético no retorno do campeonato. Para mim, o Atlético não fazia uma partida boa desde exatamente a última vitória no Campeonato Brasileiro, para cima do Red Bull Bragantino, aquele 2-1, que ainda era o final do retorno. Então, essa questão, o HG, para falar do Vitor Hugo, eu acho que a gente precisa falar do coletivo, né? Eu não acho que o Vitor Hugo saiu com super futebol do banco e veio e está fazendo a diferença. Eu acho que o Sampaoli está trabalhando naquilo que a gente bateu 9 meses que o Cuca não teve a capacidade de fazer. Ele começa a recuperar jogadores dentro do próprio elenco. Eu só lamento você não me pedir desculpa, mas tudo bem, você está perdoado. Me dá o desabafo do que você quer falar, pescoço.
É. Vai lá, deixa o desabafo. Você vai dizer que o Valu falou que tem pequenos fragmentos, você também não enxerga isso. Exatamente. Pequenos fragmentos. E o que eu falei de diferente do que ele falou, irmão? Pequenos fragmentos. É. E, só agora que você deixou eu falar, Não,